Eu quero falar ainda sobre muita coisa, ó, sobre a questão de emprego, o franchising mais especificamente no varejo, mas com base nisso que você disse, eu quero fazer uma pergunta que eu sei que você tem muito conhecimento, que é o seguinte: o que pode dar errado no franchising e como é que a gente pode, ou um investidor que está nos ouvindo, pode fazer para evitar problemas? Então, assim, e aí se você puder, de maneira objetiva, dizer tanto do ponto de vista de um empresário que quer franquear, como de um empresário que quer adquirir uma franquia, né? A pergunta que eu anotei aqui enquanto estava falando é o que pode dar errado? Né? Porque, claro, a gente está aqui falando de franchising, a Lívia está trazendo muitos elementos positivos. E eu sei que eles existem, mas vamos combinar uma coisa, Lívia, entre nós aqui. Também existem muitos elementos negativos, muitas questões negativas. Vamos lá, objetivamente, para o franqueado que oferece, como para o franqueado que compra, como para o franqueador que oferece. O que pode dar errado? Primeira coisa que eu acho talvez seja a mais importante: um franqueado inadequado. Então, assim... Subjetivo isso? Sim. O franqueado inadequado é aquele que não tem afinidade com o negócio, afinidade nenhuma, tipo... Eu estou comprando uma franquia porque eu acho que, como é um modelo testado, é um modelo de sucesso, eu vou comprar e eu vou ter dinheiro. Eu não vou precisar trabalhar. Então, assim... aí ele pega e compra uma loja, uma franquia de loja no shopping center, que abre aos sábados, domingos e feriados, funciona desde de manhã até a noite. E aí ele vira e fala assim: eu não gosto muito de trabalhar no fim de semana. Ele não aparece lá. Esse é um franqueado inadequado. Por mais que ele tenha dinheiro suficiente, tenha capital suficiente para abrir essa franquia, ele é um franqueado inadequado, porque ele não tem a disponibilidade necessária para o negócio. Tá? E uma das grandes questões do franchising é por que dá certo, mais do que se eu expandir com loja própria muitas vezes e colocar um gerente na ponta. Porque o olho do dono faz toda a diferença. Então, se esse dono já não vai olhar pelo negócio, já tem uma grande possibilidade. Isso é muito legal esse item. Eu sei que você tem mais itens, mas eu quero ficar nesse para fazer mais uma perguntinha, que é a seguinte: às vezes a pessoa quer ser empresário, né, para ser o estratégico. Ou seja, não, eu sou empresário investidor. Eu vou colocar lá. Existe isso e não tem problema. Desde que ele tenha um operacional. E tá tudo bem. Agora, quando ele não tem só essa figura e coloca alguém lá, não passa lá no próprio negócio, ele talvez acha, e aí mora a minha pergunta, que na franquia, como ele tem todo esse apoio, esse controle, essa rede toda, às vezes ele acha que tudo bem ele não tá muito presente, né? Porque você entrega para um franqueador, tem uma marca, meu público vai ser treinado, etc. Então eu não preciso muito disso, né? Na franquia tem isso, acontece também. Acontece também, e assim, mas não existe isso de um negócio dar certo sem alguém. Ele tem que, ou ele próprio estar presente, ou ter uma pessoa muito de confiança que seja muito firme. Porque é você olhar, não adianta você ter padrões estabelecidos se você não está lá para verificar se os padrões estão sendo seguidos. Isso você não pode esperar da franqueadora. A franqueadora não vai fazer por você. Né? E as pessoas têm essa impressão, tem muitas, e tem de monte, tá? E ao mesmo tempo um outro franqueado inadequado que é o contrário, é aquele que está super disposto a trabalhar, mas ele não tem o capital necessário, não tem alguém que investiu. E aí ele pega e faz um empréstimo de pronto, aproveita uma linha de crédito, que tem várias para franquia. Você acha isso inadequado? Eu acho, porque todo negócio no começo, ele demora um pouquinho para rodar. Todo negócio tem seu tempo de maturação, certo? Daí ele começa, e aí ele vive daquilo. Então, assim, logicamente, se alguém que pega um empréstimo, pega uma linha de crédito, se aproveitando de uma taxa de juros excepcional, que ele tem a possibilidade, mas ele tem outras fontes de renda, ele tem outra forma de sobreviver, a família dele não depende daquilo. Você me deixa exemplificar? Só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, vamos supor eu tenho aqui um trabalho que me dá uma renda X por mês, que minimamente paga minhas contas. Eu não tenho, de repente, um dinheiro guardado para investir numa franquia. Mas aí eu faço uma linha de crédito bacana, né? Por conta desse dinheiro que eu não tenho guardado, mas eu tenho ali uma renda. Aí você acha que vale se tiver uma taxa de juros bacana. Sim, se for uma questão atrativa e que um negócio, você tenha logicamente um business plan ali, que você consiga visualizar que minimamente vai dar para você pagar a parcela do empréstimo, senão começa a virar uma bola de neve. E o seu encantamento com o negócio inicial vira uma frustração. Entendi.
Porque às vezes, e aí o outro ponto é a pessoa não tem essa renda, não tem o dinheiro, faz o empréstimo, tem que viver daquilo no começo, não começa a fazer resgate, obviamente, porque o negócio está girando e aí o negócio afunda. É isso que você está querendo dizer. Exatamente, Tá bom. exatamente. O que mais pode dar errado? Uma má divisão de território dentro de uma rede de franquia, então que começa a haver um canibalismo entre franqueados. Então, isso é um grande problema que pode existir na rede de franquia. Precisa ter um estudo de expansão, a franqueadora precisa fazer um estudo de expansão de forma a dimensionar quantas franquias eu posso ter naquela determinada cidade, quantas franquias eu posso ter naquele determinado bairro que não vá atrapalhar uma venda da outra. Porque se você coloca 2 franqueados, especialmente de varejo, tá? A gente falando de loja, numa zona de influência comum, você atrapalha canibaliza, as duas. Vamos chamar assim. Você atrapalha as duas. Mas olha só que interessante, com base no que você está dizendo, tem o Rafael Morelli, escreveu aqui, e o Bruno Ribeiro colocou que franquia tem muito risco. Colocou até um xizinho aqui dizendo que tem muito risco. Aí o Rafael Morelli diz assim, olha, a maioria das franquias vendem ou tem uma coisa, um produto, e entregam outra. Pode acreditar, eu já fiz negócio com várias. Claro, eu estou trazendo aqui porque talvez é um negócio não maduro, porque eu estou trazendo esse ponto porque a gente está falando de itens que podem dar errado, né? Então eu estou fazendo questão de trazer isso. Acontece muito isso, ou seja, o Rafael aqui de repente ele atuou numa franquia que prometeu uma coisa e entregou outra, porque também o negócio não estava maduro, porque você citou, por exemplo, a questão do quem decide abrir uma, né? Então eu não tenho dinheiro, não sou um franqueado adequado. Eu não tenho perfil porque eu não quero trabalhar, não sou um franqueado adequado. E do outro lado, como o Rafael Morelli está citando, o que da franqueadora pode dar errado? Você consegue responder o Rafael? Consigo. Então, Rafael, é importante a gente ter... para não comprar uma coisa e receber outra, uma das exigências da lei de franquias é que a franqueadora informe todos os franqueados atuais e os ex-franqueados desligados no prazo de 24 meses, nos últimos 24 meses, informando nome, endereço e telefone dessas pessoas e muitas vezes e-mail, as pessoas informam também. Para que serve isso? É para você ir atrás dessas pessoas antes de adquirir uma franquia e saber se o que a franqueadora prometeu ela entrega, se o produto, se você tem dificuldade com abastecimento. Então, assim, a lei de franquias, quando a gente fala, não tem uma agência regulatória no Brasil de franquias, mas tem uma lei de franquias que as exigências que essa lei coloca de informações sobre a franquia deveriam ser suficientes para que as pessoas se informassem bem sobre aquilo que estão comprando. E eu acho que essa lista de franqueados e ex-franqueados é uma das mais importantes. Tá. É o que você vai ter certeza. Aí você fala assim, mas eu comprei uma franquia, ela ainda não tinha franquias. Realmente o seu risco é maior do que se você comprar uma rede já em andamento.